Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso compreender Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma compreensão daquele que é o nosso Senhor. Mas essa compreensão, ela não é somente racional. Essa compreensão, ela vai muito além. Essa compreensão, ela passa pelo coração. Essa compreensão, ela chega à nossa alma. Porque Jesus, Ele é o nosso Senhor e Ele precisa ser compreendido por nós. Muito mais do que Ele precisa, nós precisamos compreender o Senhor para que nós possamos viver aquilo que Ele espera de cada um de nós. Porque amar e conhecer Jesus, isso deveria ser tudo para nós. E todas as outras coisas deveriam vir depois. A compreensão de Jesus Cristo, amar o Senhor, conhecer o Senhor, estar no Senhor, nós precisamos buscar isso, em primeiro lugar na nossa vida, porque isso é o fundamento da nossa vida. Como está o seu amor, a sua compreensão de Jesus Cristo hoje? Como você tem compreendido o Senhor, somente com a mente? Ou com todo o seu ser? Porque o Evangelho de hoje, Jesus, ele, quando se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, diz que ele começou a chorar. As pessoas, elas choram muitas vezes porque estão tristes, mas também choram quando estão muito alegres. As pessoas, elas choram quando as coisas dão errado, mas também choram quando as coisas dão certo. Jesus aqui, quando ele vê Jerusalém, ele chora, e ele chora porque aquele povo irá rejeitar ele. Agora o que interessa para nós é o porquê esse povo, que como disse no final do Evangelho, porque tu não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Aquele povo foi visitado e eles não reconheceram. O que importa para nós é o porquê Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Porque Ele não pode chorar a seu respeito, pela nossa rejeição. Ele precisa se alegrar por cada um de nós. E aqui a palavra vai dizer que Ele chorou porque aquele povo não compreendeu quem podia lhes trazer a paz. Aquele povo não compreendeu quem lhes poderia trazer a paz. Então, você, eu, os que estão nos acompanhando, você foi visitado por Jesus Cristo, sim ou não? Nós fomos visitados por Jesus Cristo. E porque nós fomos visitados por Jesus Cristo, nós precisamos compreender quem Ele é. Nós precisamos compreender quem é o Senhor, porque nós não podemos somente dizer que Ele é o Senhor e não o compreender com todo o nosso ser. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, então nós que queremos conhecer, compreender e amar cada vez mais o Senhor, existe um caminho.
Porque para compreender Ele, é preciso saber quem Ele é. Você sabe quem é Jesus? A primeira coisa, Jesus Cristo, como está dizendo no Evangelho, Ele é a paz. Eles não compreenderam quem era a paz. Então, Jesus Cristo, Ele é a paz. E veja bem, a paz do cristão, ela encontra-se no Cristo. Porque lá em Isaías capítulo 9, versículo 5, vai dizer que, uma profecia, vai dizer que Ele é o príncipe da paz. E ali em Jerusalém, o príncipe da paz passou por lá e eles não o compreenderam. E Jesus Cristo não pode passar simplesmente pela nossa vida e nós não o compreendermos, e nós não sabermos quem Ele é. O cristão, ele encontra a verdadeira paz em Jesus Cristo, o príncipe da paz. Porque a paz que Cristo nos oferece, o mundo não tem condição de nos oferecer. Não é nem que não pode, não tem condição nenhuma. Porque só Deus pode nos oferecer a verdadeira paz que nós tanto buscamos. Você está em paz? Hoje, como está o seu coração? Você está em paz? Porque o cristão que conhece Jesus Cristo, ele é alguém que vive em paz, mesmo quando as coisas ao seu redor não estão caminhando bem. Ele continua em paz porque ele sabe em quem ele depositou a sua confiança. E aqui nós vimos no Evangelho, Jesus Cristo ao se aproximar de Jerusalém, ele chora. E por que ele chorou? Porque ele estava com aquele povo, mas aquele povo não estava com ele. O Senhor, ele sempre está conosco. Jesus Cristo esteve, está e sempre estará conosco. Agora, nós precisamos estar com Ele, porque Ele é a paz. Se por algum motivo hoje, você aqui nesse santuário do Pai das Misericórdias, ou você que nos acompanha, de onde você estiver pelo sistema Canção Nova de comunicação, se por algum motivo hoje você não está em paz, você não está se sentindo em paz, saiba, aquele que pode te trazer a paz tem um nome, é Jesus Cristo. É Ele que nos dá a verdadeira paz, que nenhuma pessoa pode nos dar, que o mundo não pode nos oferecer, que o dinheiro, cargos, status não pode nos oferecer, porque só o Senhor pode nos dar essa paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Quanto mais compreendermos quem é Jesus em nossa vida, mais nós o amamos, mais nós vamos entendendo que Ele é o nosso tudo. Pode perceber, na vida daquele que Jesus Cristo é tudo, e tudo vem em segundo lugar, essa pessoa encontra a paz. Essa pessoa não se perde, porque a paz é o tudo. Jesus é o tudo na vida dela. E aí é bonito nós podermos lembrar da palavra do Papa Francisco, que diz que a paz é caminho de esperança. Por que muitas pessoas elas perdem a esperança? Porque antes elas perderam a paz. E por que elas perderam a paz? Porque elas primeiro perderam Jesus Cristo, ou talvez não o encontraram. Quem encontra Jesus Cristo encontra a paz, e quem encontra a paz também encontra a esperança. Está ligado. Não perca a sua esperança, porque você achou, você encontrou aquele que é a paz, é Jesus Cristo. A paz, ela é caminho de esperança para nós. Nós precisamos continuar esperando naquele que é o nosso tudo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, Ele é a paz, como está no Evangelho. E aquele povo de Jerusalém não compreendeu. A paz esteve com eles e eles a buscaram em outro lugar. Mas nós não podemos fazer isso. Você que já conhece, você que já foi visitado, como está no Evangelho, por Jesus Cristo, você que já foi visitado, não se esqueça, a verdadeira paz está no Cristo. Agora, o Senhor também, Jesus Cristo, Ele é o caminho, porque Ele caminhou por Jerusalém. O caminho caminhou por Jerusalém. E as pessoas, claro, muitos o seguiram, mas outros não.
Jesus Cristo, Ele é o caminho. Jesus Cristo é o caminho que nos conduz à santidade e à felicidade. Ele é o caminho por excelência. Você quer ser santo, sim ou não? Você quer a felicidade? Pois ela está em Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho, não há outro. Quando nós caminhamos com Jesus Cristo, nós vamos experimentando a santidade dele. E aquele que experimenta a santidade do Senhor, não tem como o seu coração não ser movido para essa santidade. E aí nós vamos desejando a santidade. E aí nós vamos desejando essa santidade que nos leva para a verdadeira felicidade. Porque é impossível alguém ser feliz sem primeiro conhecer o Senhor, que é o caminho de felicidade e de santidade. A santidade, ela nos faz felizes. Ser santo nos torna pessoas felizes. E aí é bonito porque nós podemos passar pelo que for nessa terra. Quando nós buscamos o caminho que é Jesus, e buscamos essa santidade, e buscamos essa felicidade que vem do alto. Gente, mesmo que a nossa vida esteja cheia de problemas, cheia de dificuldades, nós continuamos felizes, nós continuamos alegres, porque Jesus Cristo é o nosso caminho. Nunca se esqueça que quem não sabe onde quer chegar, também para essa pessoa qualquer caminho serve. Nós que conhecemos Jesus Cristo, o caminho, nós já sabemos a direção que nós precisamos ir. Nós já sabemos onde nós queremos chegar. E é por isso que nós não caminhamos errantes. E onde nós queremos chegar? Nós queremos alcançar o céu. Caminhar com Jesus Cristo é caminhar para o céu. É caminhar para a eternidade. Que bom nós termos essa certeza na nossa alma. Por isso, você, eu, nós não podemos ser como aquelas pessoas que estão caminhando, mas não sabem onde querem chegar. Você que conheceu o Senhor, você sabe onde você quer chegar. A nossa meta final, que na verdade será o início da eternidade, é o céu. E quando nós caminhamos com Jesus Cristo, nós caminhamos rumo ao céu, rumo à eternidade, porque em João 14,6 o próprio Cristo disse: eu sou o caminho. E lá em João, no capítulo 8:12, ele também disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminhará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja bem, gente, que bonito. Que bonito. Aquele que caminha com o Senhor, ele não caminhará em trevas, mas ele caminha na luz. Caminhar com o Senhor é caminhar na luz. E aí, eu te pergunto, você que está aqui, você que nos acompanha, quantas pessoas que você conhece que ainda não estão caminhando com o Senhor? Aqui não é julgamento, mas eu digo para você, você que está caminhando com o Senhor, você precisa ser luz para iluminar as trevas que estão no mundo. Você precisa ser essa luz e levar essa luz de Cristo para iluminar as trevas. Porque onde a luz chega, as trevas elas batem em retirada. E nós somos filhos da luz. Você é um filho da luz. Não podemos caminhar em trevas. Eu, Padre Márcio Leandro, como muitos, ou todos, tive a minha experiência pessoal com Jesus Cristo. Eu digo isso porque talvez você cresceu na igreja, não precisou daquela grande experiência, no sentido de mudar toda a direção da sua vida, porque você talvez nasceu num lar católico e cresceu católico. Mas eu, na minha juventude, como um jovem, dando ali uma desviada, o Senhor veio ao meu encontro. E aqui eu não irei dar o testemunho, já dei aqui em uma outra oportunidade. Mas em 4 de dezembro de 2004, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, na inauguração daquele centro de evangelização, em 2004, ali estava o Márcio Leandro, de joelhos, vendo Jesus sacramentado entrando e chorando e fazendo uma experiência pessoal
pessoal com Ele e que mudou definitivamente a minha vida. Porque aquele dia foi o primeiro do resto da minha vida. E eu digo que eu não troco um só segundo depois que eu conheci o Senhor por todos os outros que eu vivi sem Ele. Porque caminhar com Jesus Cristo não tem nada melhor. E ali, naquele 4 de dezembro de 2004, eu fiz a minha experiência pessoal com Jesus e eu fui uma nova pessoa. Ali o Senhor, Ele mudou a direção da minha história, da minha vida, mas não parou por ali. Em 2005 eu comecei a vir aqui para essa chácara que eu amo tanto, esse lugar que eu amo tanto. Comecei a vir para cá nos encontros, participando dos eventos. E aí é claro, porque quando nós queremos descobrir a nossa vocação, basta caminhar com o Senhor, caminhar no Senhor, adorá-lo, porque Ele fala ao nosso coração. Por isso, se você que está aqui, ou você que está nos acompanhando, está tentando descobrir a sua vocação, basta caminhar com Jesus, basta adorar Jesus, basta fazer a vontade do Senhor, basta ser fiel a Ele, que Ele te colocará na vontade dEle. E ali em 2005 eu vinha para esse lugar, e num dia eu estava caminhando pela chácara, e aí veio um sacerdote e começou a conversar comigo. Nós começamos a partilhar e fomos caminhando pela chácara. E aqui, para quem conhece, tem um lugar que é um auditório, o Auditório São Paulo. E quando você está ali no Auditório São Paulo, você consegue ver os montes, né? Não sei se vocês observaram. E ali com aquele sacerdote nós estávamos conversando, fomos conversando. Eu o conheci ali e falávamos das coisas de Deus. Eu tinha acabado de fazer minha experiência pessoal com Jesus Cristo, né? E ali nós paramos perto do Auditório São Paulo, olhando para os montes, e aquele sacerdote, em um determinado momento, ele me fez uma pergunta. Ele me disse: Márcio, você já pensou em ser padre? E aí quando ele fez a pergunta, outros jovens o chamaram do outro lado, e aí ele já saiu. Já saiu, me deixou ali sozinho. Só que eu estava ali olhando para os montes com aquela pergunta que foi no mais profundo da minha alma, porque algo que eu nunca tinha pensado me impactou de tal forma que o meu coração disparou ali, e eu fiquei olhando para os montes e repetindo: ser padre, ser padre, e fui repetindo: ser padre. E aí eu fui para o lugar onde eu estava hospedado, e chegando naquele lugar onde eu estava hospedado, eu estava num quarto sozinho, e cheguei naquele quarto, peguei a palavra, e ali eu comecei a rezar, porque aquilo me impactou muito, mexeu comigo, foi na alma, de algo que eu nunca tinha pensado até então. E ali no quarto eu comecei a rezar, e eu orava em línguas, e eu rezava, e orava, e a palavra estava ali, e aí o Senhor me falou ao coração para abrir a palavra. Quando eu pego a Sagrada Escritura e abro, o lugar onde os meus olhos foram, no versículo que os meus olhos foram: Tu és sacerdote eternamente. Eu fechei a Bíblia. Eu olhei e estava: Tu és sacerdote eternamente. Eu fechei a Bíblia. Eu fechei a Bíblia. E eu comecei a chorar. E eu chorava, e comecei a chorar e chorar. Porque ali eu estava tendo a convicção de que vinha do Senhor, porque Ele me falou quando eu estava olhando para os montes, e ali Ele me falou na palavra, naquele momento, e aí foi começando a vir aquela convicção. E claro, foi uma caminhada, porque eu comecei a fazer caminho vocacional, e eu fui tomar aquela decisão mesmo de entrar num caminho para ser sacerdote, também para a comunidade Canção Nova, mas primeiro ser Canção Nova e um padre na comunidade. E aí, em 2008, eu tomo a decisão, 3 anos e meio depois de eu ter ali visto: Tu és sacerdote. 3 anos e meio depois, eu começo o meu caminho novamente para a comunidade. Em 2009, fazendo os encontros. Em 2010, eu entrei para a comunidade. Em 2012, entrei para o seminário daqui da Canção Nova. E as coisas foram se ligando, foram se juntando. E ali eu posso dizer que fui um seminarista muito, muito feliz, porque eu me realizava, porque era o Senhor que estava me chamando. E aí eu fui entendendo que aquela voz que estava me chamando,
quando eu refleti olhando para os montes, quando eu abri a Sagrada Escritura, aquela vontade também era a minha vontade. Já não era só a vontade de Deus, mas era a minha vontade também de ser padre. E aí em 2012 entro para o seminário e com a graça de Deus hoje estou aqui um sacerdote para a Igreja do Senhor. 12 de dezembro agora, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, faço 2 anos de padre. E eu digo para vocês, o padre mais feliz e realizado desse planeta. Que eu sei que os padres também podem dizer o mesmo. Em relação ao sacerdócio deles. Aqui está um padre feliz, porque começou a caminhar com o Senhor e entendeu que Jesus Cristo é o tudo. Ele é o nosso tudo. E nesse caminho com o Senhor, Ele vai nos modelando. Então, nós que fomos visitados por Jesus, precisamos compreender quem Ele é. E Jesus Cristo é a paz, e Jesus Cristo é o caminho, e Jesus Cristo também, Ele é a verdade. Porque aquele que começa a caminhar com Jesus, vai se encontrando com a verdade. E nós não temos medo da verdade, porque a verdade, ela vai fazendo uma obra nova em nós. Quando eu falo da verdade, eu sempre gosto de lembrar o que está lá em João 18:37. Não sei se você se lembra. Mas em João 18:37, depois que Jesus ele foi entregue, ele estava diante de Pilatos. E ali, diante de Pilatos, eles estavam conversando, e aí Pilatos pergunta para Jesus, mas você é rei? E aí Jesus, tu o dizes. Aí Jesus diz para ele, olha, eu vim para poder trazer a verdade. E aí, Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? O que é a verdade? E aqui nós temos um erro de Pilatos. Pilatos aqui ele comete um erro, porque Pilatos não compreendeu, como aquele povo de Jerusalém, como aqueles que entregaram Jesus, não compreenderam. Pilatos não compreendeu e ele perguntou o que é a verdade. Gente, ele tinha que ter perguntado quem é a verdade, porque a verdade estava diante dele. Jesus Cristo é a verdade. A verdade estava diante dele e ele não viu. A verdade está diante de muitas pessoas e as pessoas não estão vendo. Jesus Cristo é a verdade. E Pilatos pergunta o que é a verdade e sai. E a verdade estava diante dele. O Papa Emérito Bento XVI, em 2013, ele disse, fé é conhecer a verdade e aderir a ela. Pilatos não aderiu à verdade, porque ele não tinha fé, ele não acreditava em Jesus Cristo. Mas nós que temos fé, nós precisamos conhecer e compreender Jesus Cristo e aderir a Ele, cada vez mais. Porque Ele é a verdade, Ele é a nossa verdade. E eu volto a repetir, Pilatos estava diante da verdade e pergunta o que é a verdade. E ele ainda chegou a dizer, eu posso te libertar, eu tenho poder para isso. Não tinha. Na verdade era Jesus que tinha poder de libertar ele de uma prisão muito maior, que é a prisão daqueles que não conhecem a salvação. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Ele não foi liberto porque ele não conheceu a verdade que estava na frente dele, e por prepotência ele disse, eu poderia te libertar, mas a libertação estava na frente dele, a verdade estava na frente dele. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é uma pessoa, e uma pessoa que nos liberta, e uma pessoa que nos cura, e uma pessoa que nos salva. Santo Ambrósio, num diálogo com Santo Agostinho, Santo Ambrósio participou diretamente da conversão de Santo Agostinho, doutor da igreja. E Santo Agostinho foi ouvir Santo Ambrósio com sermões profundíssimos. E num daqueles Santo Ambrósio disse, não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra o homem. Porque essa verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré. A verdade te encontrou. A verdade te encontrou. Por isso não se perca.
Continue na verdade que é Jesus Cristo, porque é essa verdade que nos liberta, é essa verdade que nos traz a verdadeira felicidade, é essa verdade que nos traz a alegria, é essa verdade que nos torna santos, é essa verdade, e nós não podemos compactuar com a mentira. Aquele povo em Jerusalém não compreendeu, e foi por isso que Jesus chorou. Eles não compreenderam que Ele era a paz. Eles não compreenderam que Ele era o caminho. Eles não compreenderam que Ele era a verdade. Dom Bosco, nos exortando, ele disse: a verdadeira causa de todos os males é o pecado. E o pecado torna os povos infelizes, porque o pecado, ele nos tira da verdade. O pecado nos tira da verdade. Mas a graça de Deus nos coloca na verdade. Nós precisamos permanecer na verdade. Não compactue com o pecado. Não compactue. Muitas pessoas dizem, mas parece que Deus não me ouve. Mas parece que Deus não me auxilia. Mas padre, eu tenho sofrido tanto. Veja bem, muitas vezes, claro, muitas vezes nós vamos passar por dificuldades. Só que não se esqueça aquilo que está lá em Isaías capítulo 55. Nunca se esqueça disso. Não é a mão do Senhor que é incapaz de nos curar e de nos libertar. E não são os seus ouvidos fechados para nos escutar. São os nossos pecados que colocam uma barreira entre nós e o nosso Deus. São os nossos pecados que colocam uma barreira entre nós e o nosso Deus. É por isso que nós precisamos permanecer na verdade. E essa verdade para nós, ela tem um nome, é Jesus Cristo. É o nosso Senhor. Aquele que permanece na verdade, naturalmente, ele faz o bem. Você é um construtor do bem? Eu acredito que sim. E ao permanecer na verdade, você sempre será um construtor do bem. Continue fazendo o bem, porque quem está na verdade, para saber quem está na verdade, que é o Cristo, basta ver as suas obras. Se são obras boas, essa pessoa está na verdade, que é o bem. Permaneça na verdade, você verá que você sempre estará fazendo o bem, e não faça o mal. Quando a pessoa se perde da verdade, ela começa a fazer o mal. Nós precisamos ser auxílio para aqueles que ainda estão se perdendo, sem julgar. Mas nós precisamos ser auxílio para essas pessoas. E na sua casa, como você está? Vivendo a verdade. Essa verdade que também parte da caridade. Se hoje perguntassem para os seus familiares, vou aqui agora abrir um aspas. Se hoje perguntasse para os seus familiares, olha, quando essa pessoa, que é você, que sou eu, quando essa pessoa está ausente, vocês aí da casa sentem saudade ou alívio? Pergunta difícil, né? Quando você está ausente, quando você não está dentro da sua casa, quando você não está no seu trabalho, quando você não está na sua paróquia, quando você não está na sua comunidade, as pessoas lá, elas vão sentir saudade ou alívio? Porque aquele que faz o bem e vive na verdade, quando ele não está presente, uma grande saudade se faz ali, porque é a presença do Cristo. Seja a presença de Jesus Cristo. Faça o bem, viva a verdade que é o Cristo, e você verá que as pessoas terão saudade. As pessoas não podem se sentir aliviadas quando nós não estamos. Elas precisam sentir saudade. Elas precisam esperar que você volte. Viver a verdade, viver o bem é isso. Fazer o bem. Quem faz o bem, as pessoas têm saudade. Olha, eu não quero aqui agora ser trágico, de maneira nenhuma. Não quero ser trágico. Não é essa a ideia.
Mas nós não sabemos, porque Jesus voltará, não sabemos o dia, mas nós não sabemos qual será o nosso último dia aqui nessa terra. Você não sabe qual será o seu último café da manhã. Você não sabe se foi o seu último abraço. Você não sabe se será a sua última janta. Você não sabe qual será o último dia que você estará com seus filhos, estará com seu pai, com a sua mãe. Não quero ser trágico de maneira nenhuma, mas nós não sabemos quando será o nosso último dia aqui nessa terra, seja pela volta gloriosa de Jesus ou se nós formos a Ele devido à morte. Nós não sabemos qual será o último dia. É por isso que nós precisamos viver bem. Viver bem é viver fazendo o bem, é viver na verdade, porque nós não sabemos qual é o último dia. Então, visitados por Jesus, precisamos compreender quem Ele é, fazer diferente daquele povo de Jerusalém, fazer diferente de Pilatos. Precisamos compreender quem Ele é, e Jesus Cristo, Ele é a paz. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Jesus Cristo, Ele é a verdade. E Jesus Cristo, Ele é próximo. Jesus Cristo é próximo. Ele está com você. Não tenha dúvida disso. Por favor, não fique achando que Jesus está distante. Não fique achando que Jesus não tem te ajudado, que Jesus não tem te auxiliado. Ele está com você. Volto a repetir, Ele esteve, está e sempre estará. Ele está com você, você não está sozinho, você não está sozinha. Ele é próximo a você, porque foi Ele mesmo que disse, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele estará conosco, e Ele está. Agora veja bem, o Senhor, Ele está conosco, e Ele nos ama tanto, e Ele te ama tanto, Ele te ama tanto. E essa palavra de Jesus que Ele vai estar conosco até os últimos dias é tão real, tão concreta, que na Santa Missa, daqui a pouco, depois que acontecer a consagração neste altar, pelas mãos do sacerdote, e aqui com a graça de Deus, né, nós temos 2 sacerdotes, mas eu que estou presidindo, eu sacerdote, pelas minhas mãos, por graça, não por mérito, daqui a pouco, nesse momento sublime, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, sobre esse altar estará Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Por que eu estou dizendo isso nesse momento? Porque logo em seguida, o que vocês irão responder? Eis o mistério da fé. Um mistério de proximidade. Jesus Cristo, Ele é próximo. É um mistério de proximidade. Eis o mistério da fé. Um mistério de proximidade. De um Deus que se encarnou, se fez homem, exceto no pecado, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e Ele nos deu essa dádiva da Eucaristia. A sua presença real estará sobre esse altar. Jesus é tão próximo, mas tão próximo, que na Santa Missa nós temos a graça de comungar do seu corpo. Ele está em nós, Ele estará em nós. Meus irmãos e minhas irmãs, que proximidade é essa? Que amor é esse? Quando você disser, eis o mistério da fé, é esse mistério profundo de um Deus que se fez homem, que morreu, ressuscitou, e que agora, no pão, que não será mais pão, estará o corpo dele, que no vinho, que não será mais vinho, será o sangue dele. Na Santa Missa nós podemos presenciar o corpo e o sangue do nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda podemos nos alimentar dele. Que proximidade é essa? De um Deus que estará dentro de nós. Ele é próximo a você. Nunca duvide do amor de Jesus Cristo por você, porque tudo o que Ele poderia fazer, Ele fez, porque Ele te ama. E por fim, nós que precisamos compreender
como aquele povo de Jerusalém que não compreendeu, porque eles foram visitados e nós fomos visitados. Esse Jesus Cristo que é a paz, o caminho, a verdade, que é próximo. Jesus Cristo também, ele é o servo sofredor. Jesus, ele sofreu e sofreu muito por você. Jesus, ele morre no alto da cruz para salvar a humanidade. Mas eu gostaria que agora você se sentisse exclusivo. Ele morreu no alto da cruz por você. Por você. Cada gota de sangue que ele derramou foi por você. Foi porque ele te ama. Se entregou totalmente por você. Ele sofreu muito. O servo sofredor foi flagelado, maltratado. Imagine o nosso Senhor, quando foi crucificado, quanto ele sofreu no alto daquela cruz, aquele tempo ali pendido na cruz, sofrendo por nós, para nos salvar, para nos remir. Veja bem, ele é esse servo sofredor, e é por isso que Jesus, ele está com você nos seus sofrimentos. Ele conhece de sofrimento. Ele conhece, ele sofreu, ele sabe dos seus sofrimentos. Por isso a dor que talvez hoje você possa estar passando, seja no seu corpo, seja na sua alma, seja na sua mente, eu não sei, mas esse sofrimento que você passa, por favor, una ele à cruz de Cristo, una ele ao Cristo sofredor, porque lá em Isaías, profeticamente, nos capítulos 52 e 53, olha que bonito, claro, muito forte, mas ao mesmo tempo bonito, de alguém que se entregou por nós. Ele não tinha mais figura humana, por você, por mim, e sua aparência não era mais a de um homem. Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Veja bem, gente, ele sofreu para que hoje nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Quando nós pecamos, nós só podemos ser perdoados porque esse nosso Senhor, ele sofreu e ele cravou na cruz todo o sofrimento, todo o pecado, para que hoje nós pudéssemos receber o perdão. E aí em Isaías continua dizendo, ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Agora preste muita atenção. O castigo que havia de trazer-nos a paz, caiu sobre ele, que foi o que o povo de Jerusalém não entendeu, naquele tempo. O castigo que havia de trazer-nos a paz, caiu sobre ele, sim, por suas chagas, por suas feridas, fomos curados. Pelas chagas do Senhor nós somos curados. Do servo que sofreu por nós, que se entregou por nós. Eu gostaria também de trazer aquilo que Santa Teresa d'Ávila viveu. Ela disse que num certo dia, foi tocada pelo olhar da imagem de Cristo sofredor, ela assumiu a partir dessa experiência a sua conversão e voltou ao fervor da espiritualidade. Experiência de Teresa d'Ávila, com Cristo sofredor. Veja bem, conversão e voltou ao fervor. Hoje o Senhor está chamando a cada um de nós que estamos aqui nesse santuário, e está chamando a você que nos acompanha, à conversão, a voltar ao fervor da espiritualidade, porque aquele que conhece Jesus Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo, porque o Senhor, ele tem o poder de nos renovar, porque ele é a paz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o nosso Senhor. Por isso convido você a ficar de pé, e nós iremos cantar novamente esse canto que foi cantado no início, e depois nós iremos repetir esse nome, Jesus, Jesus. E eu convido você a colocar os seus sofrimentos, porque cristão irá sofrer, porque o Cristo sofreu, mas mesmo nós não sendo isentos de sofrimento, nós não podemos entender, nós não podemos deixar de entender que ao sofrer, nós precisamos colocar os nossos sofrimentos na cruz de Cristo, e sofrer sem deixar de amar. É possível para nós cristãos, nesse nome, que é o nome mais poderoso que nós podemos declarar, esse nome que é o nome mais forte. Por isso, cantemos. Eu sei
que ao invocar teu santo nome me escutarás. eu sei Que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar Dê os teus braços teu e santo cante a Ele. nome me escutarás. Eu sei. Solte a sua voz, cante. Eu sei que ao invocar teu santo E agora, com toda força, nome me clame por esse nome. Jesus, Jesus, Cante. Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Cante, Jesus, que é a verdade, Jesus, que é o caminho, Jesus, que é a paz. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, cante, vamos repetir. Jesus, Jesus, e vá sendo envolvido por esse nome. Deixe-se envolver por esse nome que salva, esse nome que liberta, esse nome que nos traz a verdadeira conversão. Cante, Jesus, Jesus, cante. Jesus, 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 Jesus Cristo é o Senhor. E nesse momento, Jesus, quando ele viu aquela cidade, o Evangelho nos disse que ele chorou. Eu não sei como você está vivendo a sua vida. Se Jesus hoje, ele ao aproximar de você, olhando para você, eu não sei se ele iria chorar. Eu não sei. É você quem sabe. E nesse momento agora, nós acabamos de clamar o nome dele. E eu gostaria que você, no mais profundo do seu interior, você tomasse uma decisão de voltar-se totalmente para o Senhor. Ele que é a paz, Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é o servo sofredor, Ele que é próximo. Nesse momento agora, tome a decisão por Jesus, para que Ele não precise chorar por você, mas que Ele se alegre. E se por acaso Ele chorar, que seja um choro de alegria, de felicidade. O Senhor, nesse momento, Ele está olhando para nós e Ele quer se alegrar com cada um de nós. Senhor, nós queremos que a nossa vida, ela te alegre. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida conforme a Tua vontade. Jesus, nós não queremos ser como aquele povo naquela época que não te reconheceu. O Senhor visitou aquele lugar e eles não te conheceram. Eles não te reconheceram, Senhor. Pilatos esteve diante de ti, Jesus, e não te reconheceu como Senhor e Salvador. Mas nós estamos aqui, Senhor, te reconhecendo como nosso Senhor, te reconhecendo como nosso Salvador. O Senhor é a nossa paz. Por isso eu declaro na vida de todos nós que venha uma unção de paz, vinda do Senhor, vinda do próprio Senhor, que do coração de Jesus venha sobre nós essa unção de paz, essa paz que nos envolve, que é uma paz diferente de tudo aquilo que o mundo nos oferece, diferente de tudo aquilo que as coisas nos oferecem. O Senhor nesse momento também Ele está dando a graça a muitos de retomar o caminho. Você estava por caminhos errantes, em vícios, em pecados, e nesse momento você está tomando essa consciência de que o único caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso tome essa decisão de voltar para o único caminho. Você que estava afastado da verdade, e você tem até mesmo mentido muito, mentido para você mesmo, mentido para as pessoas, e achando que estava mentindo para Deus. E agora essa palavra verdade, ela vem sobre você, te libertando de toda mentira.
pessoas que diziam: ah, são pequenas mentiras. Não, nós não somos filhos das trevas, nós não somos filhos da mentira. Não, nós somos filhos da verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. E agora, nesse momento, Ele está te dando a graça de voltar para a verdade. E por fim, abrace você mesmo agora. Abrace você mesmo e acolha esse Cristo que é próximo. Acolha esse Cristo que é próximo. Sinta-se nesse abraço, abraçado por Ele. Sinta-se abraçado pelo Senhor. E Ele está dizendo para você: eu nunca te abandonei. Eu estive sempre com você. Em todas as suas dificuldades, em todos os seus sofrimentos, eu sempre estive com você. Em todas as suas crises, em todas as suas aflições, nos seus desesperos, eu estava com você. E eu irei permanecer com você, porque eu sou próximo. Eu estou com você. Acolha, meu irmão e minha irmã, essa proximidade de um Deus que está com você, que sempre estará com você. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Bendito sejas tu. Convido você agora a agradecer. Agradeça a esse Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque estás conosco. Muito obrigado, Jesus, porque de agora em diante nós queremos permanecer em Ti, Jesus, porque não há outro caminho. O Senhor é a nossa felicidade, o Senhor é a nossa alegria. Louve a Deus pela sua vida, louve a Deus pela sua família, mesmo que ela tenha dificuldades. Louva a Deus, louve a Deus. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque Tu és o nosso Senhor. Glorificado, Senhor, por todas as famílias que aqui estão. Glorificado sejas Tu, Senhor, por nós sacerdotes, por você religioso, religiosa, pelos consagrados, pelos solteiros, por todos nós, no estado de vida que você se encontra. Louvado seja Deus, e nunca se esqueça, o Senhor estará sempre contigo. Glorificado seja o nosso Senhor. Aplaudamos Jesus Cristo, porque Ele merece. Aplauda. Ele quer a paz, Ele quer o caminho, Ele quer a verdade, Ele quer próximo. Ele que é o servo sofredor e nos ensina a caminhar mesmo nos sofrimentos. Amém?